Olá, começa agora mais um programa Destaques e no dia 7 de abril vai acontecer um workshop Mão na Massa para público de cabeleireiros do Ceará. O curso prático que acontecerá na Maison Jô Rabelo e Dani Maia vai ensinar técnicas e dicas para realizar mechas morenas iluminadas e super blonde. Sobre o assunto eu conversei com o cabeleireiro Jô Rabelo. O workshop ele é voltado para os profissionais da área, né? Conta um pouco da programação. Isso, vai ser um curso que a gente vai fazer mão na massa, onde a gente vai estar treinando os cabeleireiros que têm dificuldade em esfumar um cabelo, alisar um cabelo, trabalhar as colorações que estão na moda, né? Devolver fundos de pigmentos. E a gente vai trabalhar correção de cores, como devolver o pH do cabelo após uma química. A gente vai tirar todas as dúvidas do dia a dia. A gente não vai trabalhar no dia do workshop, que é o curso, não vamos trabalhar como fosse show de palco, a gente vai trabalhar como fosse nosso dia a dia, o que os profissionais vão vender no seu salão. Não vai ser aquele que é um show de palco para poder não ser reutilizado, né, no dia a dia. Vai ser uma coisa que no dia a dia eles vão ter mão na massa, né, e vão saber fazer um moreno iluminado, vão saber fazer um super blonde, vão saber um cabelo luz e sombra. Tudo isso tem uns truques, né, dos cabeleireiros, cada um tem sua maneira de fazer. E muitos profissionais pedem o Jô para fazer um curso sobre o estilo das minhas mechas, como é que eu faço a marcação de uma mecha, como é que eu faço um iluminado. E eu vou estar dando essas dicas, vou estar fazendo esse curso, que vai ser um curso vai ser bem valorizado, né? Vai ser um curso maravilhoso mesmo. E a gente você está falando do show de palco, é aquele que fica o profissional com uma modelo, não é isso? E os outros assistindo aquela técnica. Isso, né? E o show de palco é assim, que eu sempre digo que é assim, tipo, é como se fosse um desfile de moda. Vai entrar umas roupas que não vai ser utilizado no dia a dia. É um show, né? E é um cabelo, tipo, fazer um tipo de cabelo que não vai ser para os cabeleireiros que não vão conseguir vender no barril dele. É mais cabelo tendência, né? Não é aquela do dia a dia que a mulher chega e pergunta se quer fazer daquele jeito. Tipo, você chega, né? Jô, eu quero fazer uns pontos de luz, eu quero um cabelo, uma marcação mais na frente, eu quero um tom mel, um tom avelã, um tom caramelo. Isso aí tudo a gente vai tirar dúvida nesse curso, porque vai ser um serviço que você vai agregar no seu salão, não vai ser um serviço para você aprender e não praticar. Agora, precisa ter algum pré-requisito, alguma capacitação específica para fazer esse curso ou não? Tem que apenas estar na área trabalhando? Tem que ser cabeleireiro que já tem experiência um pouco em química, né? Porque a gente não vai começar fazendo a química do zero. A gente já vai ser uma química mais avançada. E eles têm que tem que saber um pouco, né? Já sobre a coloração. Né? Porque lá a gente vai estudar sobre tabela de cor, sobre pigmentos, o que combina com o tom de pele, o que não combina com o tom de pele. Tudo isso eu sempre explico, porque hoje em dia existem muitos profissionais que dizem assim, vamos estudar a coloração da tua roupa, a coloração que combina contigo. Mas eles mandam uns cabelos para a gente fazer uns pigmentos, a numeração de pigmento que não existe, que não combina. No lugar de deixar você uma pessoa com mais vida, vai deixar você mais apagada. E tudo isso, cada tom de pele tem um pigmento diferente. A gente tem que estudar aquela coloração que combina com o teu tom de pele, para não deixar você mais velho, não te deixar você mais senhora, né? Que eu sempre digo, né? Deixar você mais elegante. E aquela senhora que chega no salão, ela não quer um cabelo cinza, ela quer uns cabelos perolados. E o perolado é um cabelo que ela chama de cabelo dourado. O dourado não é um cabelo amarelo. Ele é um cabelo, fosse umas pérolas, um tom dourado, mas é um dourado que é chique. Não é aquele dourado amarelo. E muitos cabeleireiros têm dificuldade no dourado. Se você vê, todos os cabeleireiros já sabem tonalizar um pigmento. É tipo como o Marco Biagi fala, que é um dos grandes profissionais. Ele é maravilhoso. Que é maravilhoso. Né? Ele sempre diz assim, existe os cabeleireiros e existe os mecheiros. Os mecheiros é aqueles que fazem o curso, copia a receita. E quando o cliente chega no salão, ele vai ver se naquele curso que ele fez, ele tem aquele tonalizante. Como se fosse uma linha de produção, né? Não é personalizado. Tipo uma receita, né? Cola e cor, né? Eu não, eu já sou assim, Jô, eu quero esse tom, eu sei, soma 3 mais 7, mais não sei o que, faça a pigmentação de acordo com o tom que você quer. Se eu não tiver aquele pigmento, eu sei na mesma hora elaborar o pigmento, né? Isso aí, muitos profissionais têm dificuldade, eles não sabem criar o pigmento as tintas que você tem dentro do salão, eles não sabem fazer aquela mistura. E isso aí é um grande segredo que a gente vai estar no dia
tirando as dúvidas. Não é só a gente chegar no cliente, montar uma mecha, botar o tonalizante, aí você sair insatisfeita, né? Sai com cabelo que não gostou, nunca mais volta. E eu acho que a gente tem que trabalhar o que o cliente quer, não é o que a gente quer. E aí nessa pegada, né? Já puxando aqui, você está aqui com a gente, quais são as tendências desse 2024 agora? Você falou da morena iluminada, ela continua sendo tendência ainda? Tá, esses tons avelã, canela, o caramelo, que é os morena iluminada, tá super em alta, porque é uma cor fria e tem a cor quente, né? Tem os dois tons, mas é um tipo de cabelo que ele não danifica muito o cabelo. E hoje em dia, muitos clientes não tem aquela... Não tem mais como estar em salão cuidando do cabelo, né? O tempo. E essa meta do morena iluminada, ele deixa um cabelo mais saudável. Você tem como cuidar mais do cabelo, você tem como comprar um home care, que é um shampoo, um condicionador, uma máscara boa no salão, tem como você manter no dia a dia. E para você fazer um super blonde, você vai gastar mais, vai ter que investir. Você vai ter que fazer reconstrução, vai ter que fazer cauterização, vai ter que fazer cronograma, para poder você não começar a perder aquele cabelo no chuveiro. Porque os morena iluminados a gente consegue abrir um tom até um 7, um 6, um 7, um 8 o máximo, que é a abertura de tom. Os super blonde a gente já vai para o 9, o 10, o 11, não pode passar do 11. E tem muita gente que passa do 11, porque aquele cabelo vai ficar super alcalino, vai ficar uma cutícula muito aberta. É o que eu sempre digo, quando a gente faz uma mecha, a gente tem que ter um bom tratamento. Porque se a gente não tiver um bom tratamento, a gente não vai ter uma boa recuperação daquele cabelo. Porque o cabelo, quando a gente faz um super blonde, é como a gente tivesse feito uma cirurgia. Já imaginou fazer uma cirurgia e não usar os antibióticos? Será que vai cicatrizar? Pós-operatório, né? Será que vai cicatrizar? Eu digo para os cabeleireiros que trabalham com química como fosse um médico cirurgião, porque nós vamos passar um procedimento. Tanto faz ser na coloração, como ser na mecha, como ser no alisamento. Alisamento é uma coisa também muito séria, que a gente vai desligar os enxofres do cabelo. Vamos transformar aquele cabelo do cacheado por liso. Tudo isso é muito responsabilidade, a gente não pode fazer qualquer um. Por isso que hoje em dia acontece muitos acidentes. Tanto acontece como fosse um cirurgião, que na hora da cirurgia mata alguém, como acontece com os cabeleireiros que fica metade do cabelo no lavatório. E isso sempre no curso eu falo, vamos fazer teste de mecha. Porque se você quer mudar a cor, a gente... Chegou a primeira vez no meu salão, não tem como eu saber se você tomou banho de piscina. A saúde do cabelo, se você né? Entrou no mar, se o teu chuveiro, o cloro está descontrolado, porque a Cagés hoje em dia ela tem muito cloro. E tudo isso a gente vai fazer um cronograma, que dentro do cronograma a gente vai estudar. Tipo, eu faço o teste de mecha, quando você chega na cadeira, que eu quero tal mecha. Pode ser qualquer cor, tem que testar a mecha. Eu gosto de trabalhar muito com papel ecológico, é um papel que não é papel alumínio. Sempre eu indico nos meus cursos para eles começar a trabalhar com papel ecológico, porque o papel alumínio tem na composição do descolorante, dos OX e da tinta. Não podemos, não é compatível com metais. E papel alumínio é um metal. Você usa, né? Quando você aquece com papel alumínio, que fecha de um lado e do outro, aquele cabelo fica sem oxigênio. Você está sufocando, é como se você estivesse dentro de um balão e não tiver como respirar. Ali vai começar a passar metal, aquele cabelo. Aquele cabelo vai começar a esquentar, vai começar a emborrachar. Aí tem profissionais que dizem assim, não, isso é frescura, não usar esse tipo de papel. Mas eu não acho frescura. É a saúde, mas cada profissional trabalha da sua maneira. Por isso que tem uns profissionais que hoje em dia são super reconhecidos e tem uns profissionais que continuam no que está. Se você quer crescer, você tem que fazer curso, você tem que buscar o que está sendo usado no mercado, o que os químicos estão estudando, né, que estão passando para a gente, porque o químico, para ele preparar uma tinta, uma coloração, é 6, 7 anos, para poder fazer teste, dar alergia, se dar tudo, para poder passar para a gente. Como é que nós, profissionais, vamos criticar isso do químico? Nós não podemos, né? Isso. Jo, e me fala uma coisa, dá para recuperar um cabelo que chega todo danificado? Uma pessoa que diz assim, eu fiz ali, ou então fiz em casa, que achei que fosse mais barato, chegou o cabelo está todo danificado, dá para recuperar? É assim, tem cabelo que a gente consegue ainda devolver águas, proteínas, lipídicos. A gente faz o cronograma, né? Estuda aquele cabelo. Ela vai fazer 1 ou 2 meses de tratamento, a gente consegue dar uma vida. Mas onde o produto, tipo, se for uma mecha, passar do 11, que é o fundo de clareamento, aquele cabelo ali só com a tesoura.
ela vai ter que cortar, começar a tratar para crescer de novo. É como se tivesse jogado uma química e tivesse matado aquele cabelo. É como você tivesse perdido. Não tem como a gente devolver a vida daquele cabelo. A gente consegue, assim, devolver um brilho. Um tratamento, você vem, hidrata, o cabelo vai ficar moliente, ficar brilhosinho, a gente escova, sai lindo, bonitinho. Mas quando ela lavar, o cabelo vai voltar do mesmo jeito. É por isso que é importante tanto deixar na mão de quem sabe, né? A química, eu sempre falo, você tem que ser muito bom na química. Não é só dizer assim, eu fiz um curso na internet e já sei fazer essa mecha. Eu vi na internet, essa mecha, essa coloração, sei fazer. Na prática do dia a dia é totalmente diferente. Gente, eu fiz, só com a química que tem, que é a Gisele Quitina, eu fiz 9 cursos com ela. Toda vida que eu ia, eu apanhava. E a gente vê na internet, tudo é muito fácil, mas quando você vai praticar, é outra coisa. E assim, quando a gente faz um curso assim, que a gente quer mudar, a gente quer transformar, quer dar o melhor, a gente tem que começar a passar isso no dia a dia para os teus clientes. O cliente chegou, Jo, eu quero só a mecha. Não tem como eu fazer uma só mecha. Já imaginou fazer uma cirurgia e mandar a cliente embora com a barriga aberta sem não costurar, né? É o que eu digo. É a mesma coisa. Porque o cabelo, ele tem um pH. A partir do 7 ele é alcalino, menos do 5 ele já não é alcalino. Aí tem vários tipos de shampoo que são como se fosse detergente, que é acima do 7. Aquilo ali já vai abrir na cutícula. O menos de 5 ele já vai fechando a cutícula. Aí tudo isso é estudo, você tem que ir estudando. E vão todo mundo saber no teu curso agora em abril, vai ser, sim, né? No dia 7. Então faz o convite aí para quem está assistindo. Dia 7 de abril a gente vai estar com esse curso Mão na Massa, que vai ser na Tibus Cavalcante 1515. Vai ser comigo, Jo Rabelo. E assim, o máximo que vai ser na sala é 10 pessoas, por quê? Porque eu não quero colocar muitos profissionais. Se passar, a gente vai ter que fazer outra turma. Porque eu quero o aluno, eu pegando na mão dele, empurrando o pente, eriçando, eu quero ver ele no toque, no produto, como aplicar, depositar a esfumação no couro cabeludo, na hora de esfumar, se manchou. Eu quero ver como é que ele vai tratar aquele cabelo quando terminar uma química, eu quero ver a finalização, eu quero ver as fotos dele no final, eu quero ver tudo. Porque tudo isso é muito importante para o nosso crescimento. E vai ser uma experiência, tanto minha com eles, não vai ser só eu que vou estar ensinando. Porque cada profissional tem um truquezinho diferente. Quando todos se ajuntam, vira um conjunto, eu acho. E a gente tem que ter sempre essa unidade, né? De dizer que a gente, quando está junto, a gente está aprendendo todos. Não é eu que estou lá, sou o bichão e estou passando coisas boas. E as inscrições são onde mesmo? As inscrições estão tendo no link do salão. Vocês vão entrar no Instagram, que é jorabelo.danimaia. Você vai lá, entra no link que a gente já manda automaticamente a mensagem e tudo. E agora é o intervalo, a gente volta em instantes com mais destaques. Vamos falar de saúde. No Brasil, o número de pessoas vivendo com sobrepeso ou obesidade tem crescido de modo expressivo. Somente aqui em Fortaleza, o mapa da obesidade destaca que 18,9% dos homens estão em quadros de obesidade e entre as mulheres, 20,9% estão nessa situação. Sobre o assunto, eu conversei com Gláucia Posto, nutricionista e presidente do Conselho Regional de Nutricionistas da 11ª Região. Confira. Gláucia, obrigada pela sua presença aqui com a gente no Destaques. Vamos falar um pouco sobre saúde, né? Os cuidados que as pessoas têm que ter agora, principalmente com questão alimentar. A gente está vendo muito isso, né? A propaganda muito forte de alimentos industrializados, né? De se comer muito rápido, de se comer mal. Como é que está isso atualmente? Bem, olá, né, Elaine? Olá a todos que estão nos assistindo. É muito bom a oportunidade para falarmos um pouco de alimentação, de nutrição, né? A cada dia que passa com o nosso estilo de vida, o nosso processo de consumir alimentos, ele tem deixado de ser um prazer para passar a ser uma obrigação e atender a todos os apelos, né, que se trazem para nós a partir das indústrias de alimentos, pelos alimentos em que elas nos oferecem. E o que nós temos que avaliar sempre é que alimento vamos consumir, né?
Nós estamos esse ano de 2024 aniversariando 10 anos do Guia Alimentar para a População Brasileira. E o que é que o guia nos traz? É que a nossa alimentação ela tem que ser composta basicamente por alimentos naturais e alimentos minimamente processados. E excluirmos, tentar diminuir o máximo possível os alimentos processados e, de fato, excluir os ultraprocessados, para que esses sejam utilizados por nós em casos raros, né? Aí sim você vai ter uma alimentação saudável e de qualidade no nosso dia a dia. A gente tem visto também, na hora de se alimentar, né, as pessoas cada vez mais rápidas, e as redes sociais e o telefone, né, a tecnologia passando por cima do momento de comer, né, de se alimentar. Isso. Muitas vezes à mesa você não consegue conversar, você não consegue nem ver o que está comendo, às vezes é só telefone e está apenas colocando aquela comida para dentro sem saborear, né. Isso também é muito prejudicial nesse sentido da saúde? É sim. Né? Como eu disse, a alimentação deve ser um prazer. É um momento em que você dialoga com o alimento, né? Para você sentir o sabor do que você está comendo, a forma como ele está sendo preparado, porque aí você consegue fazer diversificação do alimento que você consome diariamente. Se eu não dialogo com esse alimento, todo dia eu posso comer a mesma coisa e não vou perceber. Né? É por isso que é esse momento de cultura alimentar que nós temos que ter, né? Saber o que tem no prato, sentir o sabor, mastigar esse alimento para que a digestão seja bem feita e, obviamente, a absorção dos nutrientes também, porque se eu não mastigo bem, a digestão vai ficar prejudicada e aí eu não vou retirar tudo de bom que esse alimento tem. Glaucia, e falando também isso da profissão de nutricionista, né? A gente vê aí diversos absurdos nas redes sociais, né? De pessoas que se dizem nutricionistas, que querem recomendar o chá para emagrecer, ou cápsula para isso, ou fruta para aquilo. Diz que, eu já vi até um absurdo que era você colocar banana na comida, faz mal, enfim. Coisas que a gente vê nas redes sociais que parecem assim, meu Deus, eu não acredito que é uma pessoa que está fazendo isso. E o pior é que são pessoas que acreditam nisso, né? Acabam fazendo. Não vê de fato se a pessoa é um profissional, né? Se é alguém realmente que sabe do que está acontecendo, né? Do que está falando. Com relação a isso, como é que tem sido esse cuidado de vocês também, com relação ao conselho, para poder também trabalhar a importância de quem está na profissão, de quem está sabendo do riscado, digamos assim? Sim. A missão do Conselho, né, é cuidar da população através de oferta de profissionais habilitados e que tenham formação específica para a atividade da nutrição. Então, a gente tem tido assim, muito olhar focado com a questão, principalmente nas mídias sociais, que é onde os não nutricionistas, tá? Ou então pessoas que até têm uma formação de nível superior, mas não são nutricionistas, no exercício da profissão. Isso não é permitido. Para você ser um nutricionista hoje, você primeiro precisa ter o diploma de bacharel em nutrição e a segunda coisa é estar inscrito no conselho, estar regular, ativo e regular com o conselho. E nós estamos exatamente fazendo esse processo de fiscalização, tanto é que do ano passado, esse ano, a gente está aí entregando, protocolando várias notícias crime, né, contra esses profissionais que estão em exercício legal da profissão. Nós não podemos permitir isso porque vai colocar em risco a saúde da população. E essa é a função do Conselho, né? O CRN 11 é um conselho jovem, né? Ele iniciou suas atividades praticamente no ano de 2022, com a atual gestão dele. E recebemos a estrutura com um número pequeno de fiscais e lançamos nesse ano o concurso para nutricionista fiscal. Estamos inclusive em fase de inscrição,
né? O processo de inscrição iniciou no dia 7 de fevereiro, quando foi lançado o edital, e vai até o dia 11 de março. Então, profissionais nutricionistas que têm interesse em ser fiscal do Conselho, o concurso está aberto, aguardando por vocês, para que vocês possam vir conosco, né, atuar em defesa da população. Porque a fiscalização é para isso, atuar em defesa da população, ofertando profissionais habilitados para esse exercício. E às vezes a pessoa, de forma mesmo sem entendimento, né, ela acaba seguindo o que aquele blogueiro, enfim, influenciador está falando, né, sem um pingo de entendimento mesmo científico, né, de estudos voltados para aquilo, né, às vezes a pessoa realmente ela não pode ter contato com determinado alimento, né, ou determinada substância, acaba fazendo isso. A gente viu recentemente uma pessoa que tomou um suco de inhame, né, que acabou falecendo, porque falaram que era contra a dengue, enfim, absurdos que a gente vê nas redes sociais que as pessoas acabam seguindo, né, e acabam ingerindo certos alimentos de forma sem nenhum tipo de controle, né? Nenhum, né? Todo profissional nutricionista habilitado, ele sabe que só pode trabalhar com evidências científicas, né? No momento, a grande falácia é com a questão da banana, né? Mas nós ainda não temos evidências científicas comprovadas, estudos foram iniciados, mas ainda não foi comprovado, e se for, também não é dessa forma que será aplicado para a população. A outra grande questão é porque nós sabemos do problema da obesidade a nível mundial, não é só nosso, crescido exorbitantemente, mas é pelo nosso estilo de vida. Então, se voltarmos para uma alimentação saudável, equilibrada, esse risco diminui consideravelmente. E isso associado com atividade física. Então, são duas categorias profissionais que devem trabalhar juntas, integradas, nutricionista e profissional de educação física. Aí sim você pode ter uma promoção da saúde, uma qualidade de vida melhor. Não, ouvintes, não se atentem a esses grandes chamamentos de emagrecimento, emagreçam 10, 20 quilos em uma semana, um mês. Isso não acontece de forma igual para ninguém. Alguém pode até emagrecer, mas será que a qualidade daquele emagrecimento foi bom? Então, não se atraiam por essas informações. Procure, de fato, um profissional habilitado que possa lhe orientar e fazer um plano alimentar de acordo com o seu perfil. A questão da obesidade não é estética, é de saúde, né? Então, a gente precisa verificar se associado à obesidade eu tenho outras patologias. Por exemplo, eu posso ser pré-diabético ou já diabético, eu posso já ter sinais de hipertensão, eu posso já ter um fígado com gordura. Então, são várias questões que a gente precisa avaliar junto disso, por conta de que nem sempre uma pessoa magra também não tem esses indicadores de outras patologias alterados. Então, eu preciso fazer esse acompanhamento para, na verdade, não tratar o obeso como uma pessoa diferente no meio social. Nós temos sempre que cuidar das pessoas da forma como elas são. Às vezes, a pessoa pode estar até com alguns quilinhos no que esteticamente é a mais, mas a saúde dela está excelente. Então, isso não é motivo para emagrecimento exagerado, absurdo. E aí você pode, como já aconteceu e acontece em vários casos, da pessoa também entrar em processos de transtornos alimentares por essas ações de mídia exagerada e falsa, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Da mesma forma que nós precisamos, como Brasil, cuidar das pessoas que estão com excesso de peso, nós também precisamos cuidar das pessoas que não têm o alimento para comer.
E aí é outra questão. Como ela não tem o alimento saudável para consumir, ela consome o que pode, e nesse o que pode, normalmente a gordura é muito mais barata para comprar do que a proteína, então ela consome muito mais gordura e está consumindo de forma errada e se torna obesa com falta de alimento. Então a gente tem que ter esse olhar, né, holístico da coisa, global, e de forma como a nossa população está vivendo. Por isso, há necessidade de termos o profissional nutricionista na atenção à saúde. Atenção à saúde lá no posto de saúde, para atender quem é SUS dependente, quer dizer, o seu cuidado à saúde é totalmente pelo SUS, mas também nos planos de saúde, para que tenha o profissional nutricionista acessível para que a população faça uso desse conhecimento científico que o nutricionista tem. Pois é, falando também sobre a questão das crianças e dos idosos, né? O cuidado também com esses públicos é importante, né? A gente vê as crianças, o que é mais fácil, né? Às vezes um salgadinho pronto, né? Um suco industrializado, talvez na pressa, né? A gente acaba colocando isso, tendo essa opção. A fruta já é um pouco mais, digamos, né, complicado no sentido de que culturalmente, né, às vezes você acha mais fácil colocar no lancheiro um lanchinho pronto e pronto. Como é que a gente tem que ter esse cuidado com esses públicos, né? Tanto para a criança como também para o público idoso, já que é uma fase da vida que requer também mais cuidados? Sim. Aí, no caso das crianças, né, nós também temos um guia para a população até 2 anos de idade, né? E que ele traz a mesma recomendação. Então, as crianças, elas precisam basicamente se alimentar somente por alimentos naturais, né? Os in natura e os semiprocessados. Então, o franguinho com arroz, tá? Girimum, cenoura, fruta, pode ser a nossa fruta da estação, e consumir banana, consumir laranja, mamão, que não são frutas caras. E elas trazem todo esse retorno. Evitar o máximo possível suco industrializado, refrigerante, nem pensar, tá? Porque se você, com a criança, quando ela inicia o processo de alimentação além do leite materno, né? Ela começa o quê? Criar o paladar e o hábito de consumir esses alimentos. Normalmente, criança que até os 2 anos de idade nunca consumiu refrigerante, quando ela vai experimentar, ela acha ruim. Ela não gosta, né? O gosto, gás, muito doce. Então, é da forma como você vai introduzindo esses alimentos na vida da criança. E para os idosos é a mesma coisa. Quanto mais alimentação in natura e semiprocessadas, melhor, porque tem tudo o que ele precisa. E, obviamente, o idoso, ele sempre começa a perder a massa muscular, né? Que é o que nós chamamos de massa magra. Então, ele precisa ter um consumo maior de proteína. Aí não adianta eu te dizer quanto, porque vai depender de cada pessoa. E outra coisa, verificar quais são as patologias que esse idoso tem, porque normalmente quando nós nos tornamos idosos, a gente começa a vir junto outras patologias, e isso precisa estar tudo juntinho, agregado, para que ele receba essa alimentação de forma correta. Mas para não errar, independente da faixa etária, faça a opção por alimentos in natura, semiprocessados, com o mínimo possível de gordura, sal e açúcar. E o Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar uma regra da reforma da Previdência de 1999 e ampliar o direito à licença maternidade a trabalhadoras autônomas. Sobre esse assunto, eu converso agora com Ana Zélia Cavalcante, especialista em Direito das Famílias. Obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Elaine, por estar aqui falando sobre esse tema de extrema importância.
Pois é, falando sobre isso, né? Conta um pouco para a gente como é que foi feita essa decisão e a partir de agora, as mulheres que trabalham de forma autônoma poderão ter também esse benefício. Pronto, Elaine, houve uma mudança no entendimento do nosso STF, no sentido de que as trabalhadoras autônomas que antes necessitavam ter 10 contribuições, a partir de 10 contribuições, para daí então ia ter direito ao auxílio maternidade, à licença maternidade, agora não é mais assim. Agora, mediante uma contribuição à Previdência, aquela trabalhadora autônoma já passa a ter o direito à licença maternidade. E aí, nesse caso, isso já vale a partir de agora, é retroativo? Como é que, na prática, né? Como é que se dá isso para essa mulher? Pronto. Como é que se dá essa decisão na prática? Foi julgado pelo STF a inconstitucionalidade sobre essa cobrança durante esse período de 10 meses. A partir do momento em que é declarado a inconstitucionalidade, não pode mais haver essa cobrança pela Previdência Social. Ou seja, caso haja essa cobrança, esse ato ele passa a ser um ato inconstitucional. Por enquanto, nós ainda não temos o disciplinamento legal, mas nós já podemos exigir a aplicação dessa decisão do nosso Tribunal Superior. Essa decisão, pelo que eu li, ela vale a partir de agora, né? Eu não vi ainda o efeito retroativo da decisão, porque se assim fosse, Elaine, teria um rombo considerável, né, nos nossos cofres públicos. Então, eu acredito que essa decisão ela não venha a ter o efeito retroativo. Eu acredito que ela tenha um efeito daqui para frente. Então, o que é que importa a nós, né, as trabalhadoras autônomas, aquelas mulheres que venham a engravidar e que pretendam ter o seu acesso à licença maternidade, que ela contribua junto ao INSS e que, quando chegar aquele período em que ela venha a sentir necessidade de se afastar do trabalho para fins de ter o acesso a essa licença maternidade, que ela contribua, né, que ela faça essa contribuição, que ela acesse ao portal, tem aquele acesso ao portal Gov.br. Hoje em dia a gente pode fazer tudo via internet, e aí lá é autoexplicativo, ela vai saber como dar entrada naquele benefício. E aí, nesse caso, Ana, também falando sobre essa questão, né, a gente passou aí mês de março, mês internacional, mês, né, do dia 8 de março, do Dia Internacional da Mulher, mas nunca esquecendo que todo dia, né, é dia de se lutar, né, pelos direitos das mulheres e tudo. E essa decisão é um ponto importante também nesse sentido, né? E falando sobre essa questão da mulher no mercado de trabalho, os direitos dela, o que é que a gente pode lembrar para quem está assistindo, né? Quais são esses direitos que ela tem, enquanto profissional também? Sim, a mulher, ela, o primeiro direito, o direito basilar, né, que é a base de tudo, é o direito ao respeito, né? É muito importante que a gente deixe aqui registrado que uma mulher, ela não pode sofrer nenhum tipo de discriminação ou de assédio pelo fato de ela ser mulher, né? Foram anos e anos de muita luta, né? A gente pode dizer assim, para que as mulheres viessem a ter o direito ao trabalho preservado. Lamentavelmente, nós ainda nos deparamos com diferenças salariais entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Existe, recentemente, uma lei federal que penaliza, pune empresas que tenham condutas discriminatórias em relação aos salários dessas mulheres. É uma legislação nova que está sendo implementada, mas que compete a nós, que temos acesso aos meios de comunicação, já começarmos a trazer essa conscientização a respeito da não discriminação dos direitos das mulheres. Nós, mulheres, infelizmente, ainda sofremos algumas discriminações até no ato das nossas contratações.
única e exclusivamente pelo fato de sermos mulheres, não por sermos menos capacitadas, mas pelo nosso direito à procriação. Mulheres ainda são discriminadas porque procriam, porque têm os seus filhos, porque devem ter acesso ao seu direito à licença maternidade, que também é um direito que pertence à criança. Então, assim, o combate ao assédio, ele deve ser diário, eficaz e deve ser também disseminado, né, esse conhecimento a respeito da não discriminação às mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, existem várias leis que trazem essa proteção, inclusive a ONU, ela traz a nossa Agenda 2030, aonde a equiparação entre os gêneros, ela deve ser trabalhada, ela deve ser monitorada nos nossos ambientes de trabalho, equiparação em relação às mesmas oportunidades para crescimento nas nossas carreiras, equiparação em relação a cumprimento de cargas horárias, mulheres que têm filhos que sejam portadores, por exemplo, de transtorno do espectro autista, elas têm direito a uma redução da carga horária. Mulheres que têm os seus filhos provenientes de partos prematuros, elas têm também o direito a ter uma licença maternidade com a contagem de prazo de uma maneira diferenciada, sendo contada a partir da alta hospitalar. Ou seja, nós temos vários direitos hoje a serem trazidos ao conhecimento da sociedade para que nada seja permissivo à discriminação e ao assédio à categoria feminina. A gente está agora no mês de abril, né? E em seguida vem o mês de maio, o Dia das Mães, né? O mês das mães. Como se fala também, falou das mulheres, agora, como um todo, agora as mães também. Você falou muito brilhantemente sobre essa questão também da mulher, da mãe no mercado de trabalho, né? Uma dúvida que eu queria tirar com você, até acho que para quem está assistindo é importante. Quando está naquele momento de recrutamento, né? Que é feita aquela pergunta, você tem filhos, né? E quem é que fica com seus filhos? Isso pode ser feito? Isso daí é um ato de discriminação, isso não pode ser feito, isso é um ato vexatório e denúncias devem acontecer nesse sentido. Assim, a mulher não pode ser submetida a nenhum tipo de constrangimento, né, como a gente acabou de falar, nem a nenhum tipo de discriminação pelo fato de ela ser mãe, até mesmo porque a gente deve também trazer o conceito sobre a necessária divisão dos deveres de cuidado no interior dos nossos lares. Foi um tema que, inclusive, foi objeto da redação do nosso Enem, o tema que falou sobre o dever de cuidado invisibilizado, que é aquele dever de cuidado doméstico. Porque o dever de cuidado, ele continua sendo, na maioria das vezes, relegado ao gênero feminino, ao sexo feminino, quando, na verdade, o dever de cuidado, ele não tem gênero. O dever de cuidado familiar, o dever de cuidado em relação às crianças, em relação aos idosos, ele deve ser partilhado entre todos os membros da família. E aqui a gente fala sobre aquele dever de cuidado basilar, desde se limpar uma casa, a se fazer uma comida, a se organizar uma roupa, porque apenas às mulheres esse dever é entregue. Não, absolutamente. Dever de cuidado não tem gênero. E é justamente por conta dessa superlotação de obrigações apenas às mulheres que hoje elas têm como consequência essa discriminação que ainda existe no mercado de trabalho. O que é que nós devemos fazer sobre isso? Mudar a nossa consciência. Eu acredito que, inclusive, seja um tema objeto de políticas públicas. Nós precisamos conscientizar a nossa população
a essa geração também que está surgindo, as nossas crianças, os nossos adolescentes, para que realmente nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, menos discriminatória e que, portanto, nós consigamos chegar cada vez mais perto da evolução social e também da paz. Tá joia. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E está em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza a exposição interativa Viajando com Tapetes Contadores. A mostra do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias tem visitação gratuita. Sobre a programação, eu conversei com o Arley Goulart, que faz parte do grupo Tapetes Contadores de História. Muito obrigada pela sua presença. Maravilha estar aqui, Elaine. Pois falando dessa programação, né, já está em cartaz, né, mas agora final de semana tem visitação gratuita, né? Conta um pouco para quem está assistindo como é que foi pensado essa mostra, né? Vocês já passaram por outras cidades? Sim, então, a gente nesse ano, nós estamos comemorando 25 anos dedicados à arte de contar histórias e também costura de cenários diversos para tal. Ou a partir de literatura infantil ou a partir de contos de tradição oral. No caso, por exemplo, dos contos de tradição oral, a gente visitou, como grupo de contadores de histórias brasileiros, nós visitamos cerca de 16 países. Em cada país a gente chega e escuta histórias. E a partir dessa escuta de histórias a gente pensa de que forma que a gente pode materializar em tapetes, painéis, livros de pano, pergaminhos. E o que acontece? Na Caixa Cultural Fortaleza, nós estamos com essa exposição que é Viajando com Tapetes Contadores. Ou seja, um convite para toda a família, os pais, as mães, as crianças, para viajarem pelo mundo através das histórias costuradas. A gente está vendo aqui, você trouxe um deles, né? São quantos tapetes que estão expostos e como é que é essa contação de histórias? Então, estamos na Galeria 1 e 2, estamos com 47 obras costuradas ao longo desses 25 anos. Então, por exemplo, temos os tapetes que nós costuramos lá no início do nosso grupo na França, na Ilha de Ré, perto de La Rochelle. E é um projeto que se chama Raconte Tapis, que significa tapete, me conta. E nós conhecemos uma educadora francesa na época, junto com o filho dela, que se chama Tahak Yaman, e ele nos coordenou por 3 anos. Né, nessa questão de ser contador de histórias e esse processo criativo de costura de cenografias têxteis para as narrativas orais. E aí algumas, acho que a gente deve estar com umas 12, 13 obras do nosso início lá, ou seja, tapetes que têm 25 anos como nós. Também temos, por exemplo, livros de pano que nós costuramos com o projeto Manos que Cuentam, na cidade de Lima. A gente esteve no Peru, acho que também umas 10 vezes. E a gente percorreu algumas cidades, Cusco, e na Serra Central do Peru, que é em Huaraz, ficamos sabendo de uma versão do João e Maria, só que com elementos míticos regionais e também bichos da localidade, como o côndor, a lhama, o rato saltitante. Então, quando a gente escutou essa história, a gente propôs que artesãs que trabalhavam apenas com a venda de painéis para o turismo também pudessem produzir livros de pano para as bibliotecas do Peru. E foi um sucesso, a ponto de, por exemplo, uma das artesãs que era analfabeta, o filho dela falou: agora eu quero aprender a ler porque minha mãe faz livro. Olha que lindo, que maravilha, né? E você trouxe essa peça em especial, vou te pedir para ler um pouquinho com a gente, contar um pouquinho para a gente viajar, só para ter aquele gostinho de como é que vai ser na exposição. Então, lá na Serra Central do Peru, em Huaraz, eu fiquei sabendo que lá chove muito pouco. É assim, ó, o sol fica forte no céu, o urubu sobrevoando tudo, árvores com poucas folhas. E nesse lugar vivia uma família, a mãe, a filha e o irmão. João e Maria, Maria e João. Mas é muito diferente daquela história que a gente já conhece. Claro que a mãe
dos dois, colocou os dois debaixo da árvore e disse que sairia para procurar comida. E as crianças disseram, tá bom, mãe, pode deixar que a gente fica aqui esperando até a senhora voltar. E a mãe foi embora. Mas vocês acham que criança fica no lugar? Gente, criança não fica no lugar. Logo, a fome apertou e a Maria disse para o irmão, vamos conhecer o outro lado, porque se a gente encontrar comida, a gente traz para a nossa mãe? E assim foi feito. As crianças foram para o outro lado e quando eu virar a página do livro, vocês vão ver a diferença. Era úmido, havia chovido na noite anterior e a lua apareceu com cara de assustada. As crianças bateram a porta de uma casa muito estranha. E aconteceu muita coisa estranha nessa história, como aquela história do João e Maria, que a gente já conhece, mas que vocês podem conhecer a nossa versão na exposição Viajando com Tapetes Contadores na Caixa Cultural Fortaleza. Pois é, só um gostinho aí que a gente ficou com vontade de saber que história foi essa, que desfecho foi esse, então, essa aventura desses dois aí é imperdível, né? Me fala com relação a essa exposição como um todo, vai ficar em cartaz até quando e quais são os horários? Então, além das contações de histórias que são realizadas por nós, que vão acontecer de quinta a domingo, sempre às 3 da tarde, também a própria visitação da galeria, ela está aberta de terça a domingo. Ou seja, você pode em qualquer horário para poder conhecer esse nosso material. Ao lado de cada tapete, de cada livro, de cada pergaminho, existe o livro correspondente, com um texto escrito. Então, ou seja, os pais, as mães, as crianças letradas, os professores, eles podem descobrir que história que é aquela. Ah, ela veio da África Ocidental. Ah, veio do Marrocos. Ah, veio... E aí viaja junto com a gente nesses tapetes que nós costuramos. E quando vocês levam esse conhecimento para as crianças, né, na hora da contação, que acho que é um horário, um momento muito bacana, né, de aqueles olhos brilhosos, né, aquelas crianças olhando, querendo saber mais. Como é que é essa interação com elas? E com a família também, né? Pai e mãe também ficam junto querendo saber o final da história. Então, como a gente está 25 anos fazendo isso, né, com toda alegria, com todo gosto, além da gente ter desenvolvido técnicas ou intuições em relação à infância no nosso país, também a gente acompanhou uma transformação da própria infância no nosso país. Hoje as crianças nascem com determinados aparelhos eletrônicos ou acesso a redes sociais ou internet que antigamente não tinha. A gente contava história debaixo da árvore, na calçada, na varanda, os serões, os causos. E hoje tem uma outra relação da criança com o tempo, né? Principalmente com a questão com o uso do celular ou o uso das mídias sociais. Mas é uma coisa que a gente percebeu, que é uma coisa que a gente não perde nunca, que é a nossa humanidade. E o que é a nossa humanidade? É a nossa habilidade em ser narrativo. A gente sabe até que os outros bichos, eles têm sistema de comunicação, mas nós somos os únicos bichos narrativos desse planeta e a gente usa isso o tempo todo para sentir que a gente está vivo, o tempo todo. E a criança, quando ela percebe que é esse universo que a torna poderosa e interativa com os demais, ela acaba desenvolvendo também essa habilidade naturalmente. Então, é muito curioso como, por exemplo, seja nas contações de histórias ou dentro da exposição, um pai, uma mãe pega um livro e começa a contar uma história, todo mundo larga o celular. É o tempo de uma história que nasceu antes de nós e que tem um problema como esses, né, de será que eles vão encontrar a mãe no final da história? Porque isso para uma criança pequena, no caso da história do João e Maria, é muito importante. A mãe fala, meus filhos, esperem aqui que eu vou procurar comida para vocês, mas fiquem aqui. E as crianças não ficam. E é ensinamento também, né? Acaba sendo ensinamento também. E acaba sendo ensinamento de que a gente acaba optando por uma coisa ou outra na vida e que isso tem consequências. Claro que no caso da história tem né, no final tudo acaba bem, que é muito importante também para a criança saber que tudo acaba bem, mesmo quando a gente decide coisas que não são corretas ou não são, que acabam sendo apenas experiências para a gente se aprofundar como humanos. A gente conta história muito por isso também, sabe? Porque nós adultos, a gente tem uma experiência de humanidade há mais tempo do que elas. Então a gente tem esse poder, a gente tem essa autorização, como autoridade, né? Autorização de ensiná-las o que significa ser adulto, o que significa ser humano.
E as histórias, como elas compartilham problemas que são comuns a gerações e gerações e gerações, é como se os problemas já estivessem catalogados, né? O povo mesmo conta os seus causos, os seus contos de tradição para dizer isso. Olha como o fulano conseguiu resolver ou não conseguiu resolver um determinado problema. Então, a partir desse momento, essa função social do contador de histórias é nesse lugar, da gente poder transmitir esses valores e essa humanidade para as crianças, para que elas tenham mais estofo emocional, psicológico para resolver os seus problemas do futuro. Pois é, Marlene, então aproveita agora, faz teu convite para quem está assistindo. Esse final de semana, a programação e também para as escolas, né? Como é que vocês estão abrindo essa oportunidade de vários mundos, né? De vivenciar vários mundos através dos tapetes? Então, gente, até o dia 21 de abril, ou seja, um mês em Fortaleza, na Caixa Cultural Fortaleza, nós vamos fazer uma programação completa, assim, de exposição interativa, sessões de histórias para escolas, sessões de histórias para público espontâneo e também oficina de formação. As sessões para escola e grupos em geral, como por exemplo ONGs, elas vão ocorrer às quintas e sextas-feiras às 3 da tarde. As inscrições já estão abertas e é só dar uma olhada no site da Caixa Cultural. Já as sessões para o público espontâneo, ela é na hora, né? Você tem que chegar 1 hora antes para poder pegar a senha na bilheteria do Centro Cultural e pronto, e você assiste às histórias. E a exposição interativa, ela ocorre praticamente o tempo todo do horário de funcionamento da Caixa Cultural, que é terça a sábado, de 10 da manhã às 8 da noite, e também no domingo, que fecha 1 hora antes, que é de 10 da manhã até as 19 horas. E haverá ainda uma formação para educadores, que vai acontecer por 4 dias e que vai ser praticamente um intensivo, né, do nosso processo criativo de transposição da literatura e dos contos de tradição oral para o universo das visualidades e artesania têxtil, tá? Então, se você gosta de costurar, de bordar e gosta de histórias, você vai adorar essa nossa oficina. E para saber mais informações, como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, no site? Fica à vontade. Então, vocês podem olhar tanto pelo site da própria Caixa Cultural, que é no Instagram, @Caixa Cultural Fortaleza, e também tem o nosso Instagram pessoal, que lá vocês podem ver todas as obras que nós costuramos ao longo desses 25 anos. E é só você pesquisar lá, @tapetescontadores. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.